Bom dia, crianças. A nossa aula hoje é de matemática, tá? Hoje é dia 14 de setembro de 2020. Então, vocês vão pegar para mim as fichas 21 e 22 e a ficha 5 de lição de casa, que eu vou explicar. Hoje nós vamos aprender sobre a civilização Inca, como eles contavam, como eles faziam um registro da contagem naquela época, tá bom? Assim como nós já aprendemos sobre a civilização maia, sobre os egípcios, hoje nós vamos aprender mais uma curiosidade sobre a civilização Inca. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês prestem bastante atenção, tá? Parece ser complicado, mas não é. Tenho certeza que vocês vão pegar rapidinho, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu coloquei uma imagem inicial, tá bom? Nós vamos para a nossa ficha 21. Nessa ficha 21, um pouquinho a história deles. Então eu vou contar para vocês. O incrível povo que dava nós em corda para contar. O homem aprendeu a contar há muito tempo, usando pedras e fazendo marcas em pedaços de ossos. Conheça agora um pouco da história de um povo extraordinário, os Incas, que criaram um registro de contagem dando nós em uma corda, tá? Por que, Pro, que eles fizeram isso? Porque também eles tiveram a necessidade de fazer um registro, né? Então eles tiveram essa ideia, eles pegaram uma corda e davam nó nas cordas, né? As cordas eram chamadas de quipo, e cada nó que eles faziam representava um número do nosso sistema numérico, tá? Então aqui, ó, essa primeira imagem aqui, tá vendo essa montanha? Tá escrito assim, ó, Machu Picchu é a mais famosa ruína de uma cidade da civilização Inca. Então, alguns incas habitavam aqui em Machu Picchu, tá? Embaixo, olha aqui esses bichinhos. Quem sabe o nome deles? Vocês conhecem eles? Ninguém conhece? É a lhama, tá? É um animal chamado lhama, domesticada pelos incas. Eles usavam sua lã para vestir-se, sua carne e seu leite para se alimentar. Então, eles também tiveram a necessidade de criar uma contagem para saber quantas lhamas tinham, né? Para fazer o registro. Então, aqui do lado está escrito assim: os incas viveram na região da Cordilheira dos Andes, onde hoje estão o Peru, a Bolívia, o Chile e o Equador. Então, os incas, há muito tempo atrás, eles habitavam aonde? Nessa Cordilheira dos Andes, que hoje estão os países do Peru, da Bolívia, do Chile e o Equador, para vocês verem como essa civilização era grande, tá? Aqui, ó, tá vendo essa estátua aqui? Tá escrito assim: os incas produziam refinados objetos de arte, como com ouro e prata. Então, eles faziam também objetos, estátuas com ouro e prata. Olha só que povo interessante, né? Esse menininho aqui tá falando assim: nós, os incas, criamos um registro de contagem muito eficiente, chamado Kipa. Então, olha só o que a Pro falou. O Kipa é essa corda que ele está segurando aqui, tá? Aonde eles faziam a contagem. Então, cada nó que eles faziam representava um número nosso. Aqui do lado está escrito assim: o deus mais importante da região Inca era o Sol, chamado Inti. Então, ó, o deus deles, mais importante, porque eles não eram igual nós, né? Só acreditamos em um deus. Eles acreditavam em vários deuses. O deus mais importante que eles achavam e acreditavam era o Sol. Por isso que tá esse desenho aqui, ó. Eles criavam um sol, ó, de pedras. Eles fizeram uma escultura do sol, ó,
que para eles era um deus mais importante. Então, aqui embaixo está escrito assim, ó. Suas construções eram erguidas com enormes blocos de pedras, muito bem encaixadas. Em suas cidades, podemos encontrar vestígios não só de casa, mas de enormes templos e palácios. Então, eles usavam essas pedras, né, que esses lugares, essas cidades antigamente eram bem rochosas, tinham muitas pedras. Então, eles usavam essas pedras para fazer o quê? Esculturas, palácios, casas, bem grandes com essas pedras. Então, olha só que povo inteligente e interessante, né? Esses incas. Então, agora vamos aprender um pouquinho mais sobre a contagem que eles utilizavam? Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês a figura de um quipo, tá? Que são as cordas que eles faziam o registro, os nós. Vocês estão vendo aqui, ó, tem vários nozinhos, um espaçado do outro, né? Um com espaço entre o outro. Então, aqui eu escrevi assim, ó. Antigamente, a civilização inca utilizava o quipo, tá? Não pode esquecer o nome. Quipo era o nome dessa corda. Para fazer e registrar contagem de animais, colheitas e etc. Foi que a Pro acabou de ler, né? Eles criavam o que? As lhamas. Então, eles precisavam contar, tinham a necessidade de fazer a contagem. Quantos animais tinham, né? Se algum fugiu, se algum se perdeu, se algum morreu, fazer o registro. Eles faziam no quipo. Cada nó representava um número. Os conjuntos de nós representavam as unidades. Então, aqui ó, no comecinho da corda ficam as unidades. Quais são as unidades? Até o número 9, né? Aí um pouquinho para cima as dezenas, um pouquinho mais para cima as centenas e por último o milhar, tá bom? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês. Vamos para a nossa primeira atividade Inca, desafio Inca, na ficha 22, tá? Nessa ficha 22 tem um desafio para a gente resolver. Então nós vamos resolver juntos, que é bem fácil, tá? Então está escrito assim. Sapa, um dos grandes imperadores Inca, tinha como hábito contar e abençoar as lhamas domesticadas do seu rebanho durante as festividades que realizava, dando nós em um cordão que chamou de quipo. Agora é com você. Na número 1. Certa vez, Sapa contou um total de 17 lhamas, dando nós no quipo. Responda então, qual dos quipos desenhados abaixo representa a quantidade de lhamas contada pelo imperador? Então, é o número 17, tá? E que a Pro falou. Vamos nessa primeira aqui. Esse tracinho aqui para cima, tá vendo esse tracinho primeiro? Representa a dezena. Então, tem alguma bolinha, algum nó aqui na dezena? Não tem, só tem a unidade. Então, vamos contar aqui quantos tem aqui, ó. Ai. Vamos contar quantos nós tem aqui na primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só tem 6 nós. Então, nesse primeiro quipo, só é o número 6, tá? Porque depois aqui do tracinho vermelho não tem nenhum nó, então não tem nenhuma dezena, tá bom? Então, é só o número 6. Então, não é esse primeiro quipo, tá bom? Vamos contar agora o outro aqui do lado. Quantos nós tem na unidade aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, então tem 7 unidades. Eu vou colocar o 7 aqui do lado. E depois do tracinho, tem algum nó? Tem. Tem só uma bolinha, só um nó depois da dezena. Então, é uma dezena. Quanto que é uma dezena mesmo, que a Progeira explicou para vocês? É 10, né? Então, 10 mais 7 é 17, não é? É o total de lhamas aqui que o Sapa contou, que o imperador contou. Então, a gente vai colocar. Tem uma bolinha aqui, nós vamos colocar que é uma dezena, que é 10.
tem 7 unidades. Então, 10 mais 7 é igual a 17. Então, essa segunda quipo aqui, ó, que tem o número 17 registrado. Entenderam? Agora, vamos aqui para a prova. Vamos pensar. Se tivessem 2 nós aqui, quanto que seria? 2 dezenas. Quanto que é 2 dezenas? 20, né? Então, seria 20 mais 7 unidades, 27. E se tivesse 3 nós aqui em cima? Seriam 3 dezenas, que seria o número 30. Isso mesmo. 30 mais 7, 37. Entenderam? É bem fácil, é só prestar bastante atenção. Lembrando que as unidades vão até o número 9, tá bom? Então, pode ter até 9 nós. São 9 unidades no comecinho. Depois vem as dezenas, tá? As dezenas também pode ter até o número 9, né? 9 dezenas qual o número? O número 90. Depois vem as centenas, que é a partir do 100. E depois vem o milhar, que é a partir do 1000. Entendeu? Então, cada espaçamento tem um significado. Então, primeiro são as unidades. Acabando as unidades, vem as dezenas. Acabando as dezenas, vem as centenas. E acabando as centenas, vem o milhar. Então, é bem fácil. É só prestar bastante atenção, tá bom? Então, agora aqui na número 2. Está escrito assim, na 2. Em razão de outra festividade é que era festa, tá bom? A civilização inca também gostavam de fazer bastante festas. Em razão de outra festividade, o imperador contou novamente as lhamas e identificou que havia no rebanho 4 a mais. Então, ele identificou que depois desses 17, ele encontrou mais 4 ilhamas, tá? Represente no quipo abaixo a quantidade de lhamas contadas pelo imperador. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que fazer uma continha, tá bom? Se na atividade 1 era 17, agora ele encontrou mais 4, a gente tem que fazer uma continha. 17 mais 4, quanto é que dá? Põe 17 na cabeça e continua contando. 17, 18, 19, 20, 21. Ah, Pro, é o número 21. Isso mesmo. Então, onde a gente vai colocar o número 1? O número 1 é uma unidade, não é? Então, nós vamos fazer um nó, fazer uma bolinha aqui no comecinho da corda, tá bom? Aqui no computador não deu para fazer bolinha, então eu fiz um xizinho. Então, vocês vão desenhar uma bolinha aqui no comecinho da corda, que é uma unidade. E depois vem a dezena. Número 20 são quantas dezenas? São 2 dezenas, né? Uma dezena é 10, 2 dezenas são 20. Então, vocês vão ter que fazer, depois do tracinho vermelho aqui, 2 bolinhas, tá bom? Aí ficou representado o número 21, que é uma bolinha no comecinho da corda. E depois do tracinho vermelho, 2 bolinhas que representam as dezenas. Bem fácil, não é? Falei que vocês iam gostar e aprender rapidinho, que é muito fácil. Tá bom? Agora, por exemplo, se fosse o número 35, como que ia ficar no quipo? Vocês teriam que fazer 5 nós. Primeiro começa pela unidade, tá bom? Então, faz 5 bolinhas para representar 5 unidades. E o número 30 aqui, como é que vai ficar? Depois do tracinho vermelho que representa as dezenas. Isso ia ficar 3 bolinhas, tá bom? Que seriam 3 dezenas. Aí ia ficar o número 35. Muito bem, bem legal, não é? Eu gostei dessa civilização inca. Achei bem interessante. Então, para casa, vai ficar a lição de casa 5, que é bem fácil também, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu achar aqui na minha apostila. Achei. Lição de casa 5. Então, aqui tem uma menina e uma mãe, né? Tá escrito assim: o quipo era um instrumento inca
usado para representar quantidades, por meio de nós em cordões. Registravam a contagem de pessoas, animais, alimentos ou outras coisas. Inspire-se na tabela abaixo e desenhe 2 quipos. Em um deles, desenhe os nós que representam a data do seu aniversário. E o segundo, o mês em que você nasceu. Então, aqui está o exemplo para vocês, ó. Um nó, número 1, 2, número 2, 3, número 3, até o número 9, até a unidade 9, tá bom? Então, dia do aniversário, vocês aqui, ó, vocês vão desenhar uma corda e vão fazer a bolinha. Por exemplo, eu nasci dia 3. Então, vou desenhar aqui o cordão e vou fazer 3 bolinhas embaixo. Não, eu nasci dia 9, gente. Pra tá doida. 9/3, eu falei primeiro mês. Tá, eu nasci dia 9. Então, eu vou fazer 9 bolinhas. E o mês 3, o mês de março é o mês 3. Então, vou fazer aqui, ó. 3 bolinhas. 9/3. Tá bom? E vocês a mesma coisa. Vai fazer o desenho da corda e vai fazer as bolinhas. Lembrando quem nasceu no mês 10, que é dezena, no mês 11, no mês 12, vai fazer a bolinha em cima, tá bom? Por exemplo, nasci no dia 5/12. Então, aqui eu vou fazer o 5 na unidade embaixo e o número 12 aqui. Como que eu faço o número 12? É fácil. Você vai fazer 2 unidades embaixo e em cima você vai fazer uma bolinha. Lembra? Uma bolinha em cima é a dezena. Então, uma dezena mais 2 bolinhas embaixo fica quanto? Número 12. Ah, Pro, eu nasci no mês 11. Então, vou fazer uma bolinha embaixo e uma bolinha em cima. Vai ficar o número 11. Ah, Pro, eu nasci no mês 10. Ah, então só vou fazer uma bolinha em cima. Entendeu? Ah, Pro, eu nasci no mês 9. Então, vou fazer só 9 bolinhas embaixo. Bem fácil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse novo tema que nós vamos ver em matemática. Sexta-feira a gente vai ter aula de novo. Nós vamos fazer outras fichas. Quem tiver dúvida, pergunta para mim, mas é bem fácil, tá bom? É só prestar bastante atenção que vocês vão conseguir aprender direitinho, tá? Beijos. Não esqueçam de mandar no Class para mim as atividades. Fiquem com Deus. Até amanhã.